Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei, espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades até hoje, tá certo? Ontem eu falei para vocês sobre o trabalho de geografia e acabei cometendo um engano, tá certo? Só para confirmar com vocês, o assunto de solo é do trabalho de ciências, que é justamente o trabalho que vocês vão fazer relacionados à matéria de ciências que eu vou passar hoje. Da mesma forma, vocês vão fazer o trabalho no papel pautado ao ofício, colar as figuras que vocês encontrarem sobre o assunto e colocar na caixa, tá certo? Alguns de vocês estão com dificuldade de fazer a caixa, porque como tudo está fechado e vocês não estão conseguindo encontrar uma caixa, arranjar uma caixa para fazer o trabalho. Quem não conseguir a caixa pode fazer um envelope ou uma pasta decorado também com o seu nome bem identificado e colocar esse trabalho dentro, tá bom? Agora, só corrigindo, o trabalho de geografia, né, como eu já falei no áudio no grupo, ele não é sobre o solo, é sobre relevo e hidrografia do Brasil, certo? Esse é o assunto do trabalho de geografia. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo, que aí a gente vai se comunicando, tá certo? Agora que eu já fiz as devidas correções, né, e mais uma vez eu peço humilde desculpas para as mães, para vocês, porque realmente foi uma falha. Tá certo? Isso só prova vocês que vocês têm uma professora humana, que está cansada também, que também tem outras preocupações e acabou cometendo uma falha. Mas mil desculpas, tá bom? E eu vou me esforçar para isso não acontecer de novo. Assim como vocês têm se esforçado também para fazer o melhor, eu vou me esforçar mais ainda para que vocês possam ter o melhor da minha parte, tá certo? Vamos agora continuar a nossa aula, né? Na semana passada nós estudamos sobre a energia e as formas de energia. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, as fontes de energia, tá certo? Nós temos dois tipos de fontes de energia, tá certo? Que são esses daqui de cima, esses primeiros pontos aqui, ó. Energia renováveis e energia, né, fontes de energia não renováveis, tá certo? E nós vamos entender. Aqui em vermelho, eu não sei se vocês vão conseguir em casa visualizar, mas vocês podem aumentar o zoom do celular, do tablet, né? No computador não tem necessidade, mas vocês vão conseguir visualizar, tá? E caso vocês não consigam, não se preocupem, porque isso que está aqui está no livro de vocês. É somente para a gente poder conversar, tá certo? Sobre o conteúdo da aula. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um resumo, né, do conceito que o livro apresenta para vocês. Então, as fontes de energia renováveis são aquelas, né, ou é aquela que vem dos recursos naturais, como o sol, né, a chuva, as marés, a energia geotérmica, ou seja, a energia que vem proveniente do núcleo terrestre, do calor da Terra. Essas fontes de energia aqui renováveis, elas têm esse nome por quê? Porque elas se renovam a cada dia. Todo dia não tem sol? Ou quando tem chuva, não passa um longo período, não é? E elas vão sempre se renovando, elas nunca deixam de acontecer, de existir, de se apresentar para vocês. Aqui a gente vai ter as fontes de energia não renováveis. Ela utiliza recursos naturais que se esgotam e podem gerar problemas à natureza. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui com vocês, porque no livro de vocês vai trazer mais detalhes na nossa leitura. Nós vamos falar também no nosso livro sobre biocombustível, certo? Ele é produzido a partir de matéria orgânica. Vocês vão já saber o que é matéria orgânica. Vamos falar também hoje sobre biodiesel. Ele é feito com óleos vegetais ou animais e ele é um substituto do óleo diesel. O óleo diesel, para quem não sabe, é um combustível feito à base de petróleo, tá certo? Mas a gente vai entender mais um pouquinho daqui a pouco. Temos também o biogás. Ele vai ser uma alternativa para substituir o gás natural. Agora que eu já apresentei a vocês, né, os termos que vocês vão encontrar destacados no livro, eu quero que vocês me acompanhem na leitura, tá certo? Desse conteúdo a partir da página 35 do livro de ciências, tá certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como eu falei ontem, todo mundo, sempre que eu for assistir o vídeo comigo, coloca o livrinho na mão, abre na página indicada, coloquem a data, tá certo? A data de hoje é essa daqui, ó, 28/5, tá? Coloquem a data na atividade para vocês não se perderem. Vamos lá. De acordo com a disponibilidade na natureza, as fontes de energia elas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. A gente acabou de ver isso.
O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são considerados fontes de energia não renováveis. Por quê? Devido ao fato de serem encontrados em nosso planeta em quantidades limitadas, né? Eles são em pouca quantidade e por levarem milhares de anos para se formar. Então, por isso que eles são chamados de fontes de energias não renováveis, justamente por quê? Porque eles não se renovam com essa facilidade. Então, se você utilizar uma grande quantidade desses elementos aqui, certo? E usar de uma forma, como é que eu posso dizer, inadequada, né? Sem controle, sem uma devida orientação, esse recurso ele pode se esgotar se ele for explorado da forma errada e vai demorar milhões de anos aí, né? Digamos assim, né? Muito tempo para poder ele se renovar na natureza, se formar, tá certo? Abaixo da imagem vocês têm aí uma plataforma de extração de petróleo. Para quem não sabe, sim, elas ficam lá no meio do oceano, tá certo? Do petróleo são derivados a gasolina, o óleo diesel, o querosene e vários outros produtos, tá? E vale aqui dizer que esses produtos são inflamáveis, ou seja, eles pegam fogo com facilidade. Então vocês têm que ter cuidado. Criança não deve manipular esse tipo de produto, tá certo? Não deve, em hipótese nenhuma, pegar nesse tipo de produto e principalmente associá-lo a fogo, tá certo? Tem que ter todo cuidado com isso. A energia nuclear. Aqui vocês estão vendo uma usina nuclear instalada na República Tcheca, certo? Fica fora do Brasil. A energia nuclear também é um exemplo de energia não renovável. Ela é produzida em usinas nucleares a partir de reações dos elementos químicos como o urânio, tá certo? O uso de fontes não renováveis precisa ser feito de maneira sustentável, ou seja, elas devem ser utilizadas de maneira controlada para que não se esgotem futuramente. E para se alcançar esse objetivo, é necessário que ocorra um aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis, certo? Então, as fontes renováveis, como a chuva, por exemplo, o sol, as marés, ou seja, a força da água, a força do sol, a força do vento, certo? Elas também são úteis porque elas vão movimentar equipamentos, aparelhos, né, máquinas, que vão proporcionar aqui a extração e a produção da energia não renovável, como a gente acabou de ler. O sol, a água em movimento e a biomassa, ou seja, uma energia produzida a partir de fezes, restos de alimentos e plantas, como bagaços e cascas de vegetais, são considerados fontes renováveis de energia. Por quê? Porque ele é feito a partir de matéria orgânica. Ou seja, matéria orgânica, gente, é tudo aquilo que deriva, que vem de uma fonte vegetal ou animal, tá certo? Por isso ele mencionou aqui restos de animais, ratos, cascas, de verduras e frutas, enfim, são tudo matéria orgânica, tá? Uma vez que elas não se esgotam com o uso e podem ser renovadas. Então essas fontes de energia, quando elas são exploradas, fontes orgânicas, elas podem se renovar, tá? Voltando aqui, vocês estão vendo aí um monte de cataventos, né? Eu acho que esse é o nome mesmo, catavento. Esses aparelhos aí que parecem um catavento, parece um ventilador gigante, né? Eles estão captando a força do vento, ou seja, eles estão produzindo energia eólica. E o vento é uma fonte de energia renovável, porque todo dia tem vento, mesmo com esse calor que a gente sente, mas todo dia tem vento. A energia produzida através do vento eólica, ou a energia do sol e da força das águas, como nas hidrelétricas, são exemplos de energia renovável. Então, as usinas hidrelétricas, elas funcionam com a força da água, tá certo? E aí elas geram energia elétrica que hoje está aqui, ó, iluminando a mim e possibilitando o uso da tecnologia para a aula chegar até vocês, tá? O etanol, conhecido popularmente como álcool, é um combustível renovável bastante usado em automóveis no Brasil. Sua produção é feita principalmente usando a cana-de-açúcar e o milho como matéria-prima. Mais uma vez aqui, matéria orgânica entrando para a produção de um combustível. Virem aí a folha na página 36. Agora nós vamos ver um pouquinho dessas três últimas palavras aqui, ó. Biocombustível, biodiesel e biogás. Vamos ver como está aqui no livro de vocês. A partir da matéria orgânica, como estrume, restos de alimentos, palhas e bagaços de planta, podem ser produzidos os chamados
biocombustíveis, que costumam ser menos poluentes quando comparados aos combustíveis convencionais. Claro que ele não vai poluir o meio ambiente da mesma forma, por quê? Porque ele é feito a partir de matéria orgânica, ele é feito a partir de um elemento da natureza. Então, quando digamos assim, essa fumaça é lançada no oxigênio, é lançada no ar, então ele vai poluir muito menos do que algo que fosse sintético, produzido em fábrica ou laboratório, tá? Vamos lá. Que costumam ser menos poluentes quando comparados aos combustíveis convencionais. Entre os biocombustíveis, temos como exemplo o biodiesel, que eu falei agora. Ele é um produto feito a partir dos óleos vegetais ou animais com qualidade para ser usado como um substituto do óleo diesel, certo? Então o óleo diesel, que ele é produzido a partir do petróleo e polui muito, né, a atmosfera, né, o ar, então ele pode ser substituído pelo biodiesel, tá? E o biogás, que pode ser uma alternativa para substituir o gás natural. Observe o esquema abaixo, vejam aí esse desenho, tá certo? De como a energia pode ser obtida a partir da biomassa. Então, número 1, excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Vamos entender, excrementos são as fezes dos animais, adicionadas aqui, ó, com restos de alimentos, né, que são triturados ou misturados com água no biodigestor, que é esse aparelho aqui. O segundo passo, dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe a matéria orgânica, transformando-a em gás metano e adubo, certo? O gás metano, ele é o mesmo gás produzido pelo lixo, por isso que eles usam aqui os restos de alimentos, né? Porque vai produzir um cheiro, um gás, certo? Que é um cheiro bem assim desagradável, muito parecido, vocês vão até rir agora, um cheiro desagradável, muito parecido até com o pum que as pessoas soltam, né? Então, é o gás metano. E o número 3, o gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. E o último passo, o quarto, as sobras servem como fertilizante para o solo. Então, tudo aqui é aproveitado, tá certo? Os restos de animais, as fezes, os restos de animais não, os restos de vegetais, de alimentos de forma geral, desculpem. As fezes dos animais, ele vai ser colocado nesse aparelho, ser misturado com água, tudo isso vai ser processado, vai produzir o gás metano, e a sobra desse processo todinho ainda vai virar um fertilizante para o solo, né? Vai auxiliar no crescimento de plantas e etc. Então agora vocês vão reler o texto com calma, paciência e atenção, certo? Como sempre. Vão responder a atividade da página 37 e a atividade da página 38. E aqui nós concluímos, certo, a nossa segunda unidade. Eu acredito que sim. Vamos confirmar aqui, né? Tá? É isso mesmo. Já encerramos aqui. Esse foi o último conteúdo da segunda unidade, tá certo? Então, vocês têm aqui a atividade da página 37 e 38 para realizar, tá bom? Só um lembrete para vocês. Eu vou confirmar isso no grupo, mas eu vou avisar logo aqui. A partir da próxima semana, nós não vamos ter a aula de ciências. No lugar da aula de ciências, nós vamos trabalhar com o livro de cidadania, tá certo? Então, fiquem atentos. O livro de ciências está saindo, vocês vão continuar tendo 5 aulas por semana. O livro de ciências já foi concluído hoje. Então, a partir da semana que vem, o livro que vai substituir o de ciências será o livro de cidadania, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam entender esse conteúdo, tá certo? Prestem atenção na atividade, façam o trabalho sobre o solo e guardem na caixa, tá certo? Qualquer dúvida, estamos juntos aqui até o final do horário, vocês podem falar comigo aí no grupo, tá bom? Um beijinho, ó, pra vocês, tá certo? E até a próxima aventura.